Está no ar mais um episódio do seu Fermento em Pod. Aqui a gente fala muito sobre tecnologia, inovação, sustentabilidade, liderança. E falando de inovação, a gente está aqui numa feira gravando o podcast diretamente do Campinas Innovation Week. Essa semana, todos os episódios daqui, a gente falando muito sobre inovação e tecnologia. E como não podia deixar de ser, a gente vai falando também de inovação e tecnologias na área automobilística. E quem está com a gente hoje, o nosso convidado, é o César Urignami. Falei certo, César? Falou certo, é isso aí. Que é piloto de testes da indústria automobilística e apresentador, que todos já o conhecem, principalmente do Programa Auto Esporte, Esporte. domingo de manhã. Mas não é só de lá, não. Ele também trabalha com o pessoal da rádio, né? Do rádio. Ele a tem gente tá bem um forte. ecossistema de informação que distribui para todas as emissoras, né? Aí a gente está trabalhando muito forte também dentro das redes sociais, né? Então, César Burnieri, hoje acho que dentro do segmento, segundo pesquisas, né, um dos Instagrams mais fortes, falando de pessoas, né, é o meu, graças a Legal, Deus. parabéns, então. Obrigado. Que você foi sempre piloto de teste, né? Sim, Na na época. verdade eu comecei com 13 anos de idade lavando banheiro de oficina, né? Já começou certinho, então. Porque de sorte, né, eu conheci carro com a mão na graxa, né? Tem pessoas que se transformam em piloto de testes através da área acadêmica, o que é ok. Mas quando você põe a mão na graxa, sabe como funciona um motor por dentro, uma suspensão, um câmbio, monta, desmonta, fica mais fácil de interpretar os fenômenos dinâmicos quando você está andando. E olha você, com 21 anos, em 1989, eu me tornei o piloto de testes mais jovem da indústria. Na época, eu entrei para ser piloto de teste da Auto Latina, quando houve, né, uma fusão da Volkswagen com a Ford. Eu vi a separação deles em 94, fiquei com a Ford até final de 96. Aí eu sou convidado por um sistemista de pneus, a Pirelli, para ser piloto de teste da Pirelli, do qual eu fui quase 20 anos. Nesse período, eu também andei de carro de corrida, tenho 3 títulos brasileiros, um com a BMW, um com a Maserati e um com a Porsche. Fui instrutor do Driver Training da BMW, que é um curso de direção que a BMW tinha no Brasil, que foi aí que a imprensa me conheceu. E a partir daí eu fui colocando um pezinho na comunicação. Agora, o que eu não imaginava é que eu ia me apaixonar pela comunicação, que é o que você faz aqui, tanto que hoje eu me reconheço como piloto de testes, mas eu faço questão de colocar do lado apresentador ou comunicador, porque as pessoas mais incríveis que eu conheço são as pessoas que sabem se comunicar. Porque, você vê, é legal porque você compartilhar a experiência que você tem que é importante. É isso que a gente tem que fazer hoje, né? Isso é prazeroso. Eu acho muito bacana isso, porque você tem uma experiência, não pode guardar para você. Você tem que compartilhar com as pessoas, pô. Isso que é o papel do comunicador, né? Você foi muito feliz nessa observação, porque quando eu comunico sobre mobilidade, né, a gente fala sobre qualidade de vida e segurança. O Brasil é um dos países que mais mata no trânsito. Ora, figura entre o terceiro e o quarto país que mais mata no trânsito. Então, se você tem, né, conteúdo para tentar mudar esse cenário, você tem que É entregar. educação. Nós estamos aqui, né, no Innovation Week em Campinas, aonde tem o tema aí da transição energética na mobilidade. Então vamos nos comunicar sobre isso, né, orientar. Carro elétrico realmente é bom? Ele polui, não polui? O etanol, ouvi dizer que é o melhor carro, é ou não é? Então levar luz para essas pessoas, para fazermos escolhas certas. E nesse momento onde a gente está vivendo, né, acontecimentos climáticos extremos, a gente não deixar para que tomemos o caminho errado, para que tomemos o caminho realmente de conseguir fazer com que a raça humana na Terra, né, não seja dizimada pelos estragos que a gente está fazendo. Eu acho que é um caminho legal. Que é um caminho bacana. Parabéns, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Então, isto posto, vamos começar no seguinte aspecto. Carro elétrico, eu tenho ouvido muito agora que acho que a Europa, na sua região, eles não estão muito mais aceitando carro elétrico, alguma coisa assim. Como é que é, falando sobre sustentabilidade e tudo isso, essa entrada do carro elétrico? Como é que é isso, então? Bom, então vamos lá. Hoje a gente tem aí uma massa crítica, né, de algo em torno de uma década em países mais maduros sobre o veículo elétrico, que dá para a gente tirar mais maduros. Países que o Brasil está começando agora essa questão do carro elétrico, né? Você pega uma Europa, os Estados Unidos, eles já estão uma década construindo essa transição energética. Em algum momento se acreditou, né, e se ventilou de maneira, eu acho até que irresponsável, de que o veículo elétrico iria substituir o veículo a combustão, como se ele fosse o salvador da pátria. Então vamos lá, isso não é verdade, porque o motor elétrico ele é muito eficiente, mais eficiente do que o motor térmico, que é o motor a combustão.
Só que o que se discute é como a eletricidade chega Até. no motor. E aí, com baterias, usando a rede, ele não se transforma em um veículo amigo do meio ambiente, porque a bateria é muito nociva, ela produz muito CO2, tanto no impacto ambiental do que a gente chama de 17 minerais raros, para que você consiga, por exemplo, não só fazer o carro elétrico, as baterias, mas também todo o ecossistema em torno dele, como, por exemplo, vamos ter energia do sol. Tá, mas você sabe de onde vêm as placas fotovoltaicas? Vem de mineração. Vamos ter energia do vento. Tá, mas você sabe de onde vem aquele imã, de onde vem aquelas pás, de onde vem aquela turbina? Da mineração. Hoje, quem acha que amanhã teremos uma eletricidade limpa vindo do sol e do vento é um sonhador. Nós precisaríamos aumentar nossa mineração em 1000%. Ou seja, esses números foram aparecendo, número um. Sobre a Europa que você comentou, ou os Estados Unidos, é bom deixar muito claro de que os países que são as maiores potências industriais, que não é o caso do Brasil. O Brasil é forte no agro, ele não é um país industrial. Só se transformaram nessas potências porque detonaram o planeta, porque tem combustível fóssil. Então, eles foram quase como, sabe, aqueles bichos que vão para cima Vai da plantação. devastando. Vai devastando. Então, Gafanhoto. eles devastaram os países deles para se transformarem em potências industriais. Esse exemplo da China que a gente tem. Exemplo da China, que quase 80% é fóssil. Resultado, eles começaram a criar subsídios para comprar carro elétrico. Na Europa, você ganhava 15 mil euros para comprar um carro elétrico, como nos Estados Unidos você ganhava 15 mil dólares, e o subsídio da China, então, nem se fala. Mas olha que curioso, exatamente nos países onde mais poluem, aonde não faz o mínimo sentido, porque aquele carro elétrico que o motor não emite, quando você coloca ele espetado na tomada, a energia que você está colocando dentro da bateria é uma energia suja, feita por carvão ou feito, por exemplo, por Principalmente lá na geradores. Europa e nos Estados Unidos. E os geradores, eles poluem mais do que o motor a diesel de um caminhão, por exemplo. Então, toda a sociedade entendeu isso. Agora, tem um detalhe sobre esses países, que é o seguinte: energia suja, ela é cara. Aqui no Brasil, mais de 80% da nossa energia é limpa, e a energia é barata. Pode ver que quando a gente entra, por exemplo, na bandeira vermelha, o que acontece com a nossa conta de luz? Ela sobe. Isso porque a gente está usando um pouquinho daquela energia. Imagina um país onde 80% é isso. Queima. Então, no Brasil é barato a energia. Um dos motivos que o pessoal está recuando é que estão dando dinheiro para comprar carro elétrico, e enquanto nós estamos vivendo uma crise global, e aí tem muitos... E carro elétrico é para rico. Você fala assim, meu país, o mundo passando por catástrofes, por fome, eu vou dar dinheiro para rico comprar carro? Né? Então, eles estão tendo que recuar nesse subsídio, número um. Número dois, uma vez recuado isso, o carro fica mais caro. Não bastasse ele ficar mais caro, quando eu coloco um carro na tomada na Alemanha, fica caro. E aí vem todos os conteúdos e informações mostrando que ele não é amigo do meio ambiente. Somado a isso, cria-se uma guerra comercial com países que já nasceram digitalizados, com carros digitalizados, que é o caso da GWM, que é o caso da BYD, que é o caso da Tesla, que conseguem vender esse carro muito mais barato e ameaça a indústria tradicional. Então, esse conflito faz com que o carro elétrico comece a não ser mais tão desejado. Agora, vamos falar lá na ponta do usuário. Problema de recarga, o preço da bateria. É um carro que sofre uma obsolescência programada muito grande. Um celular acaba a bateria, você simplesmente joga ele fora. Um celular é caro, fazer isso dói no bolso. Imagina um carro que custa mais de 100 mil reais. A obsolescência aqui ela não acontece só quando a bateria estraga. Às vezes a bateria não estragou, mas lançou um modelo novo e o seu modelo já está desatualizado. No caso dos carros, isso está acontecendo com muita frequência. Ninguém sabe o que vai acontecer com essas baterias. Uma bateria para descartar tudo isso? Exato. Uma bateria, quando você carrega ela muito rápido, quando ela tem uma autonomia muito grande, ela é mais suscetível a incêndio por conta do lítio. E vida útil mais curta. Sim. Vou dar um exemplo aqui que quem ouvir vai cair de costa. Para eu obter 1 tonelada de lítio, 1 tonelada de lítio dá para fazer 55 carros, mais ou menos. 55 carros? Só. 1 tonelada de lítio. E 1 tonelada de lítio é lítio pra caramba, hein? O que é pra caramba é o quanto de água você tem que descartar. 2 milhões e 100 mil litros de água.
para poder extrair 1 tonelada de tonelada lítio. só de lítio. E várias outras coisas. Por exemplo, a gente está passando agora a escassez do cobre. Um carro comum precisa de 15 quilos de cobre, um carro elétrico precisa de 80 quilos de cobre. Então, o carro elétrico, ele tem, na verdade, nessa formação que ele tem, que ele está com bateria usando a rede, ele tem uma barreira intransponível. Eu costumo dizer, né, e todo mundo do meio de energia concorda comigo, nós temos uma capacidade de inventar coisas que precisam de eletricidade muito maior do que a capacidade de inventar como fazer uma eletricidade limpa. Então, não tem como o carro elétrico amanhã ser um carro que substitua. Tanto que Grã-Bretanha, Noruega, Alemanha, que tinham anunciado que iam acabar com o motor a combustão Eu em lembro, até 2035, 2030, todas elas imagina. recuaram. Porque é impossível. O carro que vai realmente rampar, tende a, né, seria o carro híbrido, que é um motor a combustão e ele tem a ajuda da eletrificação para ganhar extensão. Na indústria automotiva, a gente usa uma métrica que é 1,690. O que isso significa? O que eu gasto de minério e de material para fazer um carro elétrico, eu consigo fazer 6 carros híbridos plug-in ou 90 carros híbrido permanente, que é o que não precisa Que não precisa espetar na tomada. plug-in. Lembrando que esse material que eu estou usando no um carro elétrico, ele é extremamente ruim para o meio ambiente. 1,690. 1,690. Pô, legal essa medida aí. Agora, o carro mais amigo do meio ambiente, e aliás, a matriz energética mais amiga do meio ambiente é o etanol. E o etanol pode salvar o carro elétrico. Por quê? Eu digo que a bateria, ela não precisa ser sólida, ela pode ser líquida. Eu já andei em 2015 num estudo, hoje cada vez mais nós vamos ouvir falar do carro a hidrogênio, porque hidrogênio é eletricidade. A cana-de-açúcar, por exemplo, ela tem um oxigênio, 2 carbonos e 5 elétrons. Pendurado em cada átomo de carbono, ela tem 5 hidrogênios. A cana-de-açúcar energiza tanto que 23 quilos de cana-de-açúcar, de etanol, substitui 750 quilos de bateria. Então, no futuro, nós poderemos abastecer um tanque de etanol, ele passa por uma célula de combustível, se transformando em hidrogênio, e joga a eletricidade para o motor elétrico. Aí sim, nós temos o melhor combustível que existe. Mas isso está acontecendo? Sim, eu já andei com isso. Inclusive, eu estava na Alemanha. Hidrogênio. Eu estava na Alemanha em novembro e a gente andou com um caminhão da Mercedes que percorreu 1.047 quilômetros. É um recorde para um caminhão elétrico, só com poucos 80 quilos de hidrogênio verde. O que isso significa? Esses 1.047 quilômetros, se fosse no caminhão a diesel, nós teríamos gasto 600 litros de diesel. Se fosse um motor elétrico, nós teríamos colocado 10 toneladas de bateria. Logo, eu não conseguiria transportar. Não dá nem para levar carga. Não dá nem para levar carga. Então, várias montadoras hoje estão com um pé no hidrogênio. O hidrogênio ele pode vir, é uma das matérias de maior abundância que a gente tem. A água tem hidrogênio. O biometano, que é o lixo, que é uma coisa que a gente sabe fazer, tem hidrogênio. Então, o hidrogênio ele pode vir de várias fontes. A Toyota tem o Mirai, que é a hidrogênio. Existem postos de hidrogênios, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa e daí por diante. E mais, eu estive com a ministra, né, de Minas e Energia da Alemanha nessa oportunidade e ela foi muito clara. A Europa tem que tirar a pressão sobre a rede elétrica. Nós não precisamos de carro para espetar na tomada. A gente precisa de eletricidade para sobreviver no inverno. Sim, sim. Então, a coisa é muito mais complexa do que a gente imagina e é por isso que eu digo que o carro elétrico ele tem uma barreira intransponível. Para o motor, uma coisa é você defender motor elétrico. Outra coisa é você defender bateria e o uso da rede. Sim. Esse do hidrogênio, eu queria voltar um pouco, você comentou. Então, uma das opções seria ter o álcool etanol transformado em hidrogênio? É isso? Exatamente. Dentro do álcool já tem hidrogênio. Ele passa por uma célula que reforma ele. O resíduo disso, só para você ter uma ideia, é água. Que pode soltar. Que pode soltar na natureza, ele acaba produzindo água como resíduo, ou seja, em vez de sair fumaça no escapamento, o que sai ali é água desse resíduo. E aí ele pega o hidrogênio, que é a molécula de hidrogênio, e se transforma em eletricidade, dando, entre aspas, choque, lá levando eletricidade para o motor e tocando o motor, tirando todo o peso da bateria, que faz com que o carro fique muito mais eficiente. O ideal do... Esse é o mundo. É fácil reformar o hidrogênio? Nós temos aqui no Brasil, a união da Raizen com a Shell, com a Unicamp, com a USP, a Toyota, e a empresa que faz
a reforma, né? O equipamento que faz a Conversão. reforma é a Hydro. Está aqui em Sumaré. Está aqui em Sumaré. Aliás, eu os convidei para participar aqui, Olha, né? isso é um... Eles que fabricam, exportam, inclusive, para a Alemanha e daí por diante, porque de uma outra forma que o hidrogênio pode entrar, ele pode entrar de maneira gasosa. Então, você, no posto de combustível, assim como você abastece o carro, por exemplo, com gás natural, o GNV, você vai abastecer com hidrogênio. E aí você vai poder andar com ele mais leve, tendo como residual água. mais seguro até, porque o Sim. hidrogênio, né? E o que é interessante aqui, César, mas por que você está falando tanto da cana? A cana é a única matriz energética que faz a compensação de carbono. A cana, durante seu desenvolvimento, ela captura gás carbônico. Do Ninguém meio ambiente. eletricidade, nada faz isso. Então, ela puxou o carbono. Toda a planta de desenvolvimento só faz a fotossíntese de devolver carbono à noite quando ela chega no processo de maturidade. E aí ela já foi cortada. Então, isso faz com que você tenha uma matriz energética. Compensa o carbono Sim, pela planta. e ela é renovável. Você vai lá e planta de novo, você vai lá e planta de novo. A despeito de alguém que possa dizer aqui, mas a cana-de-açúcar só tem uma monocultura. Meu, a cana pode vir, o álcool, o etanol pode vir da cana, pode vir da beterraba, pode vir do milho, pode vir da agave lá no sertão. Então, existem várias outras culturas, número 1. Número 2, para quem mora em São Paulo e acha que tudo é cana-de-açúcar, só 1% da nossa área agricultável é de cana. Não é esse mar que você imagina. E o CTC, que fica aqui em Piracicaba, que é o Centro Técnico Canavieiro, ele trabalha no genoma da cana, porque a ideia não é plantar mais áreas, é como produzir mais na mesma área. Então, hoje eles fazem lá uma cana de laboratório, que não é consumível, mas que produz quase o dobro de etanol. E hoje a gente tem o etanol de segunda geração. E para quem não sabe, uma usina também produz eletricidade. Né? Hoje Com a queima com a queima. Hoje você tem, na usina, por exemplo, de Piracicaba, ela consegue gerar eletricidade para uma cidade de 400 mil habitantes. Ué, que legal. Sensacional. Então, esse do hidrogênio, tudo indica que é o caminho. Ele é o caminho mais sustentável, não necessariamente ele passa para ser o caminho mais fácil. Mas aí nós estamos fácil nós estamos aqui não para dá pra ser, discutir. né? É isso. Nós estamos aqui para discutir o quê? A gente quer uma solução de verdade ou a gente quer só uma meia solução, né? Eu falo que aqui uma feira, eu vou usar uma frase forte, tá? A gente está aqui num ambiente de inovação onde a gente tem que ter cuidado com oportunidades e oportunismos. São coisas diferentes. Tem uma frase que diz assim: enquanto um chora, o outro vende lenço. Então, para quem vende lenço, é bom que tenha alguém que chore. E nós aqui, isso é coisa de oportunista. O cara que quer ver oportunidade, quer ver você parar de chorar. A despeito de eu não vender mais lenço. Eu não quero mais vender lenço. Eu quero resolver o seu problema. Vamos trazer isso para o planeta Terra. A gente tem que tomar cuidado com os oportunistas. Sim. O caos, ele tende a ser uma boa oportunidade para oportunistas. Então, se o planeta pede socorro, vamos ter a oportunidade, criar oportunidades para resolver esse problema. Vamos parar de vender lenço. Sim. Mesmo que isso dê um prejuízo para uma meia dúzia. Sim. Vamos realmente para soluções, né, que são de oportunidade, de melhorar o planeta, de melhorar a vida das pessoas. Porque se alguém está achando que o planeta vai acabar, não vai. O que vai acabar é a vida humana na Terra. Sim, é isso que eu ia falar. Não é o planeta, é nós que não vamos estar aqui, né? Nós temos uma mania de achar que a gente joga fora. É o lixo, eu jogo fora. Não, você não joga fora. Não, onde vai isso? Você tem que estar jogando dentro. Está jogando dentro do planeta. Né? Então, não é uma solução das mais simples, mas é a mais eficiente. Sim, com certeza. Bom, muito obrigado, Imagina. Foi uma aula. Imagina. E a gente pode trocar mais ideias sobre essa tecnologia e tudo, a gente pode trocar. Vou começar a te seguir mais também. Por favor. Aliás, é uma oportunidade, me sigam nas redes sociais, né? O meu nome, colocou César U, é o primeiro que já aparece no Instagram. Porque é Ur-Nhami. A gente vai colocar em caractere aí, né? Aí no final, em vez de Ni. Só isso. Ni. Por quê? Que é com N. Com N? Não, isso, é. Tá. E aí começa a pessoa a achar. Nhami. Colocaram César Ur, já é um dos primeiros que aparece. É difícil alguém ter um nome desse, né? Diferente. Que nacionalidade? Italiana. A italiana? Italiana. Pô, eu não sabia que tinha. Ur-Nhami. Foi um prazer aqui participar. Obrigado, viu, César? Boa sorte aí. Obrigado mesmo, viu? Valeu, gente. Aí, mais um episódio do Seu Fermento em Pod. Hoje a gente falou um pouco sobre tecnologia de combustíveis até e de meios de locomoção aqui, interessante. Então,
Até o próximo episódio, Fermento em Pod, fique conosco. Até lá.